Capítulo 2. Do enquadramento sindical. Artigo 570. Os sindicatos constituir-se-ão normalmente por categorias econômicas ou profissionais específicas, na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o artigo 577, ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, de que trata o artigo 576, forem criadas pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Parágrafo único. Quando os exercentes de quaisquer atividades ou profissões se constituírem, seja pelo número reduzido, seja pela natureza mesma dessas atividades ou profissões, seja pelas afinidades existentes entre elas, em condições tais que não se possam sindicalizar eficientemente pelo critério de especificidade de categoria, é-lhes permitido sindicalizar-se pelo critério de categorias similares ou conexas, entendendo-se como tais as que se acham compreendidas nos limites de cada grupo, constante do quadro de atividades e profissões. Art. 571. Qualquer das atividades ou profissões concentradas na forma do parágrafo único do artigo anterior, poderá dissociar-se do sindicato principal, formando um sindicato específico, desde que o novo sindicato, a juízo da Comissão do Enquadramento Sindical, ofereça a possibilidade de vida associativa regular e de ação sindical eficiente. Art. 572. Os sindicatos que se constituírem por categorias similares ou conexas, nos termos do parágrafo único do artigo 570, adotarão denominação em que fiquem, tanto como possível, explicitamente mencionadas as atividades ou profissões concentradas, de conformidade com o quadro das atividades e profissões, ou se tratar de subdivisões, de acordo com o que determinar a Comissão do Enquadramento Sindical. Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese do artigo anterior, o sindicato principal terá a denominação alterada, eliminando-se-lhe a designação relativa à atividade ou profissão dissociada. Artigo 573. O agrupamento dos sindicatos em federações obedecerá às mesmas regras que as estabelecidas neste capítulo, para o agrupamento das atividades e profissões em sindicatos. Parágrafo único. As federações de sindicatos de profissões liberais poderão ser organizadas independentemente do grupo básico da confederação, sempre que as respectivas profissões se acharem submetidas, por disposições de lei, a um único regulamento. Artigo 574. Dentro da mesma base territorial, as empresas industriais do tipo artesanal poderão constituir entidades sindicais, de primeiro e segundo graus, distintas das associações sindicais das empresas congêneres, de tipo diferente. Parágrafo único. Compete à Comissão de Enquadramento Sindical definir, de modo genérico, com a aprovação do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, a dimensão e os demais característicos das empresas industriais de tipo artesanal. Art. 575. O quadro de atividades e profissões será revisto de 2 em 2 anos, por proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, para o fim de ajustá-lo às condições da estrutura econômica e profissional do país. Parágrafo 1º. Antes de proceder à revisão do quadro, a comissão deverá solicitar sugestões às entidades sindicais e às associações profissionais. Parágrafo 2º. A proposta de revisão será submetida à aprovação do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio. Artigo 576. A Comissão do Enquadramento Sindical será constituída pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional do Trabalho, que a presidirá, e pelos seguintes membros. Inciso 1. 2 representantes do Departamento Nacional do Trabalho. Inciso 2. Um representante do Departamento Nacional de Mão de Obra. Inciso 3. Um representante do Instituto Nacional de Tecnologia, do Ministério da Indústria e do Comércio. Inciso 4. Um representante do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, do Ministério da Agricultura. Inciso 5. Um representante do Ministério dos Transportes. Inciso 6. 2 representantes das categorias econômicas. E, inciso 7. 2 representantes das categorias profissionais. Parágrafo 1º. Os membros da C serão designados pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social mediante a indicação dos titulares das pastas, quanto aos representantes dos outros ministérios. B. Indicação do respectivo diretor-geral, quanto ao do DNMO. C. Eleição pelas respectivas confederações, em conjunto,
quanto aos representantes das categorias econômicas e profissionais, de acordo com as instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social. Parágrafo 2º. Cada membro terá um suplente designado juntamente com o titular. Parágrafo 3º. Será de 3 anos o mandato dos representantes das categorias econômica e profissional. Parágrafo 4º. Os integrantes da comissão perceberão a gratificação de presença que for estabelecida por decreto executivo. Parágrafo 5º. Em suas faltas ou impedimentos, o diretor-geral do DNT será substituído na presidência pelo diretor substituto do departamento ou pelo representante deste na comissão, nesta ordem. Parágrafo 6º. Além das atribuições fixadas no presente capítulo e concernentes ao enquadramento sindical, individual ou coletivo, e à classificação das atividades e profissões, competirá também a se resolver, com recurso para o Ministro do Trabalho e Previdência Social, todas as dúvidas e controvérsias concernentes à organização sindical. Artigo 577. O quadro de atividades e profissões em vigor fixará o plano básico do enquadramento sindical. Capítulo 3. Da contribuição sindical. Seção 1. Da fixação e do recolhimento do imposto sindical. Artigo 578. As contribuições devidas aos sindicatos pelos participantes das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de contribuição sindical, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste capítulo, desde que prévia e expressamente autorizadas. Artigo 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão, ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no artigo 591 desta Consolidação. Artigo 580. A contribuição sindical será recolhida de uma só vez anualmente e consistirá, inciso 1, na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho para os empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração. Inciso 2, para os agentes ou trabalhadores autônomos e para os profissionais liberais, numa importância correspondente a 30%, do maior valor de referência fixado pelo Poder Executivo, vigente à época em que é devida a contribuição sindical, arredondada para um cruzeiro, a fração porventura existente. Inciso 3. Para os empregadores, numa importância proporcional ao capital social da firma ou empresa, registrado nas respectivas juntas comerciais ou órgãos equivalentes, mediante a aplicação de alíquotas, conforme a seguinte tabela progressiva. Classe de capital. Até 150 vezes o maior valor de referência alíquota 0,8%. Acima de 150 até 1.500 vezes o maior valor de referência alíquota 0,2%. Acima de 1.500 até 150.000 vezes o maior valor de referência alíquota 0,1%. Acima de 150.000 até 800.000 vezes o maior valor de referência alíquota 0,02%. Parágrafo 1º. A contribuição sindical, prevista na tabela constante do item 3 deste artigo, corresponderá à soma da aplicação das alíquotas sobre a porção do capital distribuído em cada classe, observados os respectivos limites. Parágrafo 2º. Para efeito do cálculo de que trata a tabela progressiva inserta no item 3 deste artigo, considerar-se-á o valor de referência fixado pelo Poder Executivo, vigente a data de competência da contribuição, arredondando-se para um cruzeiro, a fração porventura existente. Parágrafo 3º. É fixada em 60% do maior valor de referência a que alude o parágrafo anterior, a contribuição mínima devida pelos empregadores, independentemente do capital social da firma ou empresa, ficando, do mesmo modo, estabelecido capital equivalente a 800.000 vezes o maior valor de referência, para efeito do cálculo da contribuição máxima, respeitada a tabela progressiva constante do item 3. Parágrafo 4º. Os agentes ou trabalhadores autônomos e os profissionais liberais, organizados em firma ou empresa, com capital social registrado, recolherão a contribuição sindical de acordo com a tabela progressiva a que se refere o item 3.
Parágrafo 5º. As entidades ou instituições que não estejam obrigadas ao registro de capital social, consideração como capital, para efeito do cálculo de que trata a tabela progressiva constante do item 3 deste artigo, o valor resultante da aplicação do percentual de 40% sobre o movimento econômico registrado no exercício imediatamente anterior, do que darão conhecimento à respectiva entidade sindical ou à Delegacia Regional do Trabalho, observados os limites estabelecidos no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 6º. Excluem-se da regra do parágrafo 5º as entidades ou instituições que comprovarem, através de requerimento dirigido ao Ministério do Trabalho, que não exercem atividade econômica com fins lucrativos. Artigo 581. Para os fins do item 3 do artigo anterior, as empresas atribuirão parte do respectivo capital às suas sucursais, filiais ou agências, desde que localizadas fora da base territorial da entidade sindical, representativa da atividade econômica do estabelecimento principal, na proporção das correspondentes operações econômicas, fazendo a devida comunicação às delegacias regionais do trabalho, conforme localidade da sede da empresa, sucursais, filiais ou agências. Parágrafo 1º. Quando a empresa realizar diversas atividades econômicas, sem que nenhuma delas seja preponderante, cada uma dessas atividades será incorporada à respectiva categoria econômica, sendo a contribuição sindical devida à entidade sindical representativa da mesma categoria, procedendo-se, em relação às correspondentes sucursais, agências ou filiais, na forma do presente artigo. Parágrafo 2º. Entende-se por atividade preponderante a que caracterizar a unidade de produto, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as demais atividades convirjam, exclusivamente em regime de conexão funcional. Artigo 582. Os empregadores são obrigados a descontar da folha de pagamento de seus empregados relativa, ao mês de março de cada ano, a contribuição sindical dos empregados que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento aos respectivos sindicatos. Parágrafo 1º. Considera-se um dia de trabalho, para efeito de determinação da importância, a que alude o item 1 do artigo 580, o equivalente a uma jornada normal de trabalho, se o pagamento ao empregado for feito por unidade de tempo. B. A 1/30 da quantia percebida no mês anterior, se a remuneração for paga por tarefa, empreitada ou comissão. Parágrafo 2º. Quando o salário for pago em utilidades, ou nos casos em que o empregado receba, habitualmente, gorjetas, a contribuição sindical corresponderá a 1/30 da importância que tiver servido de base, no mês de janeiro, para a contribuição do empregado à Previdência Social. Artigo 583. O recolhimento da contribuição sindical referente aos empregados e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada ano, e o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais realizar-se-á no mês de fevereiro, observada a exigência de autorização prévia e expressa prevista no artigo 579 desta Consolidação. Parágrafo 1º. O recolhimento obedecerá ao sistema de guias, de acordo com as instruções expedidas pelo Ministro do Trabalho. Parágrafo 2º. O comprovante de depósito da contribuição sindical será remetido ao respectivo sindicato, na falta deste, à correspondente entidade sindical de grau superior, e, se for o caso, ao Ministério do Trabalho. Artigo 584. Servirá de base para o pagamento da contribuição sindical, pelos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais, a lista de contribuintes organizada pelos respectivos sindicatos, na falta destes, pelas federações ou confederações coordenadoras da categoria. Artigo 585. Os profissionais liberais poderão optar pelo pagamento da contribuição sindical unicamente à entidade sindical representativa da respectiva profissão, desde que a exerça, efetivamente, na firma ou empresa, e como tal sejam nelas registrados. Parágrafo único. Na hipótese referida neste artigo, à vista da manifestação do contribuinte e da exibição da prova de quitação da contribuição, dada por sindicato de profissionais liberais, o empregador deixará de efetuar, no salário do contribuinte, o desconto a que se refere o artigo 582. Artigo 586. A contribuição sindical será recolhida, nos meses fixados no presente capítulo, à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil S.A.,
ou aos estabelecimentos bancários nacionais integrantes do sistema de arrecadação dos tributos federais, os quais, de acordo com instruções expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, repassarão à Caixa Econômica Federal as importâncias arrecadadas. Parágrafo 1º. Integrarão a rede arrecadadora as caixas econômicas estaduais, nas localidades onde inexistam os estabelecimentos previstos no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Tratando-se de empregador, agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais, o recolhimento será efetuado pelos próprios, diretamente ao estabelecimento arrecadador. Parágrafo 3º. A contribuição sindical devida pelos empregados e trabalhadores avulsos será recolhida pelo empregador e pelo sindicato, respectivamente. Artigo 587. Os empregadores que optarem pelo recolhimento da contribuição sindical deverão fazê-lo no mês de janeiro de cada ano ou, para os que venham a se estabelecer após o referido mês, na ocasião em que requererem as repartições, o registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade. Artigo 588. A Caixa Econômica Federal manterá conta corrente intitulada Depósitos da Arrecadação da Contribuição Sindical, em nome de cada uma das entidades sindicais beneficiadas, cabendo ao Ministério do Trabalho cientificá-la das ocorrências pertinentes à vida administrativa dessas entidades. Parágrafo 1º. Os saques na conta corrente referida no caput deste artigo far-se-ão mediante ordem bancária ou cheque com as assinaturas conjuntas do presidente e do tesoureiro da entidade sindical. Parágrafo 2º. A Caixa Econômica Federal remeterá, mensalmente, a cada entidade sindical, um extrato da respectiva conta corrente e, quando solicitado, aos órgãos do Ministério do Trabalho. Artigo 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical, serão feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho. Inciso 1. Para os empregadores. A 5% para a confederação correspondente. B. 15% para a federação. C. 60% para o sindicato respectivo. E D. 20% para a conta especial emprego e salário. Inciso 2, para os trabalhadores. A 5% para a confederação correspondente. B. 10% para a central sindical. C. 15% para a federação. D. 60% para o sindicato respectivo. E 10% para a conta especial emprego e salário. Inciso 3, revogado. Inciso 4, revogado. Parágrafo 1º. O Sindicato de Trabalhadores indicará ao Ministério do Trabalho e Emprego a central sindical a que estiver filiado como beneficiária da respectiva contribuição sindical, para fins de destinação dos créditos previstos neste artigo. Parágrafo 2º. A central sindical a que se refere a linha B do inciso 2 do caput deste artigo deverá atender aos requisitos de representatividade previstos na legislação específica sobre a matéria. Artigo 590. Inexistindo confederação, o percentual previsto no artigo 589 desta consolidação caberá à federação representativa do grupo. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. Não havendo sindicato, nem entidade sindical de grau superior ou central sindical, a contribuição sindical será creditada integralmente à conta especial emprego e salário. Parágrafo 4º. Não havendo indicação de central sindical, na forma do parágrafo 1º do artigo 589 desta consolidação, os percentuais que lhe caberiam serão destinados à conta especial emprego e salário. Artigo 591. Inexistindo sindicato, os percentuais previstos na linha C do inciso 1 e na linha D do inciso 2 do caput do artigo 589 desta consolidação serão creditados à federação correspondente à mesma categoria econômica ou profissional. Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, os percentuais previstos nas alíneas A e B do inciso 1 e nas alíneas A e C do inciso 2 do caput do artigo 589 desta consolidação caberão à Confederação. Seção 2. Da aplicação do imposto sindical. Artigo 592. A contribuição sindical, além das despesas vinculadas à sua arrecadação, recolhimento e controle, será aplicada pelos sindicatos, na conformidade dos respectivos estatutos, usando aos seguintes objetivos:
Inciso 1. Sindicatos de empregadores e de agentes autônomos. A. Assistência técnica e jurídica. B. Assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica. C. Realização de estudos econômicos e financeiros. D. Agências de colocação. I. Cooperativas. F. Bibliotecas. G. Creches. H. Congressos e conferências. E medidas de divulgação comercial e industrial no país e no estrangeiro, bem como em outras tendentes a incentivar e aperfeiçoar a produção nacional. J. Feiras e exposições. L. Prevenção de acidentes do trabalho. M. Finalidades desportivas. Inciso 2. Sindicatos de empregados. A. Assistência jurídica. B. Assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica. C. Assistência à maternidade. D. Agências de colocação. I. Cooperativas. F. Bibliotecas. G. Creches. H. Congressos e conferências. I. Auxílio funeral. J. Colônias de férias e centros de recreação. L. Prevenção de acidentes do trabalho. M. Finalidades deportivas e sociais. N. Educação e formação profissional. U. Bolsas de estudo. Inciso 3. Sindicatos de profissionais liberais. A. Assistência jurídica. B. Assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica. C. Assistência à maternidade. D. Bolsas de estudo. I. Cooperativas. F. Bibliotecas. G. Creches. H. Congressos e conferências. I. Auxílio funeral. J. Colônias de férias e centros de recreação. L. Estudos técnicos e científicos. M. Finalidades desportivas e sociais. N. Educação e formação profissional. U. Prêmios por trabalhos técnicos e científicos. Inciso 4. Sindicatos de trabalhadores autônomos. A. Assistência técnica e jurídica. B. Assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica. C. Assistência à maternidade. D. Bolsas de estudo. I. Cooperativas. F. Bibliotecas. G. Creches. H. Congressos e conferências. I. Auxílio funeral. J. Colônias de férias e centros de recreação. L. Educação e formação profissional. M. Finalidades desportivas e sociais. Parágrafo 1º. A aplicação prevista neste artigo ficará a critério de cada entidade, que, para tal fim, obedecerá sempre às peculiaridades do respectivo grupo ou categoria, facultado ao Ministro do Trabalho permitir a inclusão de novos programas, desde que assegurados os serviços assistenciais fundamentais da entidade. Parágrafo 2º. Sindicatos poderão destacar, em seus orçamentos anuais, até 20% dos recursos da contribuição sindical para o custeio das suas atividades administrativas, independentemente de autorização ministerial. Parágrafo 3º. O uso da contribuição sindical, prevista no parágrafo 2º, não poderá exceder do valor total das mensalidades sociais consignadas nos orçamentos dos sindicatos, salvo autorização expressa do Ministro do Trabalho. Artigo 593. As percentagens atribuídas às entidades sindicais de grau superior e às centrais sindicais serão aplicadas de conformidade com o que dispuserem os respectivos conselhos de representantes ou estatutos. Parágrafo único. Os recursos destinados às centrais sindicais deverão ser utilizados no custeio das atividades de representação geral dos trabalhadores decorrentes de suas atribuições legais. Artigo 594. O Fundo Social Sindical será gerido e aplicado pela Comissão do Imposto Sindical em objetivos que atendam aos interesses gerais da Organização Sindical Nacional ou à assistência social aos trabalhadores. Seção 3. Da Comissão do Imposto Sindical. Artigo 595. Revogado. Artigo 596. Revogado. Artigo 597. Revogado. Seção 4. Das penalidades. Artigo 598. Sem prejuízo da ação criminal e das penalidades previstas no artigo 553, serão aplicadas multas 10 cruzeiros a 10.000 cruzeiros.
pelas infrações deste capítulo impostas no Distrito Federal pela autoridade competente de primeira instância do Departamento Nacional do Trabalho e nos estados e no território do Acre pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Parágrafo único. A gradação da multa atenderá à natureza da infração e às condições sociais e econômicas do infrator. Artigo 599. Para os profissionais liberais, a penalidade consistirá na suspensão do exercício profissional, até a necessária quitação, e será aplicada pelos órgãos públicos ou autárquicos disciplinadores das respectivas profissões mediante comunicação das autoridades fiscalizadoras. Artigo 600. O recolhimento da contribuição sindical efetuado fora do prazo referido neste capítulo, quando espontâneo, será acrescido da multa de 10%, nos 30 primeiros dias, com adicional de 2%, por mês subsequente de atraso, além de juros de mora de 1%, ao mês e correção monetária, ficando, nesse caso, o infrator isento de outra penalidade. Parágrafo 1º. O montante das cominações previstas neste artigo reverterá sucessivamente a. ao sindicato respectivo, b. à federação respectiva na ausência de sindicato, c. à confederação respectiva, inexistindo federação. Parágrafo 2º. Na falta de sindicato ou entidade de grau superior, o montante a que alude o parágrafo precedente reverterá à conta, emprego e salário. Seção 5. Disposições gerais. Artigo 601. Revogado. Artigo 602. Os empregados que não estiverem trabalhando no mês destinado ao desconto da contribuição sindical, e que venham a autorizar prévia e expressamente o recolhimento serão descontados no primeiro mês subsequente ao do reinício do trabalho. Parágrafo único. De igual forma se procederá com os empregados que forem admitidos depois daquela data, e que não tenham trabalhado anteriormente nem apresentado a respectiva quitação. Artigo 603. Os empregadores são obrigados a prestar aos encarregados da fiscalização os esclarecimentos necessários ao desempenho de sua missão, e a exibir-lhes quando exigidos, na parte relativa ao pagamento de empregados, os seus livros, folhas de pagamento e outros documentos comprobatórios desses pagamentos, sob pena da multa cabível. Artigo 605. As entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante 3 dias, nos jornais de maior circulação local, e até 10 dias da data fixada para depósito bancário. Artigo 606. Às entidades sindicais cabe, em caso de falta de pagamento da contribuição sindical, promover a respectiva cobrança judicial, mediante ação executiva, valendo como título de dívida a certidão expedida pelas autoridades regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social. Parágrafo 1º. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio baixará as instruções regulando a expedição das certidões a que se refere o presente artigo, das quais deverá constar a individualização de contribuinte, a indicação do débito e a designação da entidade a favor da qual será recolhida a importância de imposto, de acordo com o respectivo enquadramento sindical. Parágrafo 2º. Para os fins da cobrança judicial do imposto sindical, são extensivos às entidades sindicais, com exceção do foro especial, os privilégios da Fazenda Pública, para a cobrança da dívida ativa. Artigo 607. É considerado como documento essencial ao comparecimento às concorrências públicas ou administrativas e para o fornecimento às repartições paraestatais ou autárquicas a prova da quitação do respectivo imposto sindical e a de recolhimento do imposto sindical, descontado dos respectivos empregados. Artigo 608. As repartições federais, estaduais ou municipais não concederão registro ou licenças para funcionamento ou renovação de atividades aos estabelecimentos de empregadores e aos escritórios ou congêneres dos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais, nem concederão alvarás de licença ou localização, sem que sejam exibidas as provas de quitação do imposto sindical, na forma do artigo anterior. Parágrafo único. A não observância do disposto neste artigo acarretará, de pleno direito, a nulidade dos atos nele referidos, bem como dos mencionados no artigo 607. Artigo 609. O recolhimento da contribuição sindical e todos os lançamentos e movimentos nas contas respectivas são isentos de selos e taxas federais, estaduais ou municipais.
Artigo 610. As dúvidas no cumprimento deste capítulo serão resolvidas pelo Diretor-Geral do Departamento Nacional do Trabalho, que expedirá as instruções que se tornarem necessárias à sua execução. Título 6. Convenções coletivas de trabalho. Artigo 611. Convenção coletiva de trabalho é o acordo de caráter normativo, pelo qual dois ou mais sindicatos representativos de categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho. Parágrafo 1º. É facultado aos sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar acordos coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, que estipulem condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho. Parágrafo 2º. As federações e, na falta desta, as confederações representativas de categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho para reger as relações das categorias, a elas vinculadas, inorganizadas em sindicatos, no âmbito de suas representações. Artigo 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre: inciso 1. Pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais. Inciso 2. Banco de horas anual. Inciso 3. Intervalo intra-jornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Inciso 4. Adesão ao Programa Seguro Emprego, PSE, de que trata a Lei no 13.189, de 19 de novembro de 2015. Inciso 5. Plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança. Inciso 6. Regulamento empresarial. Inciso 7. Representante dos trabalhadores no local de trabalho. Inciso 8. Teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. Inciso 9. Remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas percebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual. Inciso 10. Modalidade de registro de jornada de trabalho. Inciso 11. Troca do dia de feriado. Inciso 12. Enquadramento do grau de insalubridade. Inciso 13. Prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. Inciso 14. Prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos em programas de incentivo. Inciso 15. Participação nos lucros ou resultados da empresa. Parágrafo 1º. No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará o disposto no parágrafo 3º do artigo 8º desta consolidação. Parágrafo 2º. A inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará sua nulidade, por não caracterizar um vício do negócio jurídico. Parágrafo 3º. Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou a jornada, a convenção coletiva ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados contra a dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Parágrafo 4º. Na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver a cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente anulada, sem repetição do indébito. Parágrafo 5º. Os sindicatos subscritores de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho deverão participar, como litisconsortes necessários, em ação individual ou coletiva, que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos. Artigo 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Inciso 1. Normas de identificação profissional, inclusive as anotações na carteira de trabalho e previdência social. Inciso 2. Seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Inciso 3. Valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Inciso 4. Salário mínimo. Inciso 5. Valor nominal do 13º salário. Inciso 6. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Inciso 7. Proteção do salário na forma da lei,
constituindo crime sua retenção dolosa. Inciso 8. Salário família. Inciso 9. Repouso semanal remunerado. Inciso 10. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50%, à do normal. Inciso 11. Número de dias de férias devidas ao empregado. Inciso 12. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que o salário normal. Inciso 13. Licença maternidade com a duração mínima de 120 dias. Inciso 14. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Inciso 15. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei. Inciso 16. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias, nos termos da lei. Inciso 17. Normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Inciso 18. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Inciso 19. Aposentadoria. Inciso 20. Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador. Inciso 21. Ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Inciso 22. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência. Inciso 23. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Inciso 24. Medidas de proteção legal de crianças e adolescentes. Inciso 25. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Inciso 26. Liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Inciso 27. Direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Inciso 28. Definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais e disposições legais sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve. Inciso 29. Tributos e outros créditos de terceiros. Inciso 30. As disposições previstas nos artigos 373-A, 390, 392, 392-A, 394, 394-A, 395, 396 e 400 desta Consolidação. Parágrafo único. Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto neste artigo. Artigo 612. Os sindicatos só poderão celebrar convenções ou acordos coletivos de trabalho, por deliberação de Assembleia Geral especialmente convocada para esse fim, consoante o disposto nos respectivos estatutos, dependendo a validade da mesma do comparecimento e votação, em primeira convocação, de 2/3 dos associados da entidade, se tratar de convenção, e dos interessados, no caso de acordo, e em segunda de 1/3 dos mesmos. Parágrafo único. O quórum de comparecimento e votação será de 1/8 dos associados em segunda convocação, nas entidades sindicais que tenham mais de 5.000 associados. Artigo 613. As convenções e os acordos deverão conter obrigatoriamente: inciso 1. Designação dos sindicatos convenentes ou dos sindicatos e empresas acordantes. Inciso 2. Prazo de vigência. Inciso 3. Categorias ou classes de trabalhadores abrangidas pelos respectivos dispositivos. Inciso 4. Condições ajustadas para reger as relações individuais de trabalho durante sua vigência. Inciso 5. Normas para conciliação das divergências sugeridas entre os convenentes por motivos da aplicação de seus dispositivos. Inciso 6. Disposições sobre o processo de sua prorrogação e de revisão total ou parcial de seus dispositivos. Inciso 7. Direitos e deveres dos empregados e empresas. Inciso 8. Penalidades para os sindicatos convenentes,
os empregados e as empresas em caso de violação de seus dispositivos. Parágrafo único. As convenções e os acordos serão celebrados por escrito, sem emendas nem rasuras, em tantas vias quantos forem os sindicatos convenentes ou as empresas acordantes, além de uma destinada a registro. Artigo 614. Os sindicatos convenentes ou as empresas acordantes promoverão, conjunta ou separadamente, dentro de 8 dias da assinatura da convenção ou acordo, o depósito de uma via do mesmo, para fins de registro e arquivo, no Departamento Nacional do Trabalho, em se tratando de instrumento de caráter nacional ou interestadual, ou nos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social, nos demais casos. Parágrafo 1º. As convenções e os acordos entrarão em vigor 3 dias após a data da entrega dos mesmos no órgão referido neste artigo. Parágrafo 2º. Cópias autênticas das convenções e dos acordos deverão ser afixados de modo visível, pelos sindicatos convenentes, nas respectivas sedes e nos estabelecimentos das empresas compreendidas no seu campo de aplicação, dentro de 5 dias da data do depósito previsto neste artigo. Parágrafo 3º. Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a outra atividade. Artigo 615. O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total ou parcial de convenção ou acordo ficará subordinado, em qualquer caso, à aprovação de Assembleia Geral dos sindicatos convenentes ou partes acordantes, com observância do disposto no artigo 612. Parágrafo 1º. O instrumento de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação de convenção ou acordo será depositado para fins de registro e arquivamento, na repartição em que o mesmo originariamente foi depositado observado o disposto no artigo 614. Parágrafo 2º. As modificações introduzidas em convenção ou acordo, por força de revisão ou de revogação parcial de suas cláusulas passarão a vigorar 3 dias após a realização de depósito, previsto no parágrafo 1º. Artigo 616. Os sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva. Parágrafo 1º. Verificando-se recusa à negociação coletiva, cabe aos sindicatos ou empresas interessadas dar ciência do fato conforme o caso, ao Departamento Nacional do Trabalho ou aos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social, para convocação compulsória dos sindicatos ou empresas recalcitrantes. Parágrafo 2º. No caso de persistir a recusa à negociação coletiva, pelo desatendimento às convocações feitas pelo Departamento Nacional do Trabalho, ou órgãos regionais do Ministério de Trabalho e Previdência Social, ou se malograr a negociação entabolada, é facultada aos sindicatos ou empresas interessadas a instauração de dissídio coletivo. Parágrafo 3º. Havendo convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo deverá ser instaurado dentro dos 60 dias anteriores ao respectivo termo final, para que o novo instrumento possa ter vigência no dia imediato a esse termo. Parágrafo 4º. Nenhum processo de dissídio coletivo de natureza econômica será admitido sem antes se esgotarem as medidas relativas à formalização da convenção ou acordo correspondente. Artigo 617. Os empregados de uma ou mais empresas que decidirem celebrar acordo coletivo de trabalho com as respectivas empresas darão ciência de sua resolução por escrito ao sindicato representativo da categoria profissional, que terá o prazo de 8 dias para assumir a direção dos entendimentos entre os interessados, devendo igual procedimento ser observado pelas empresas interessadas com relação ao sindicato da respectiva categoria econômica. Parágrafo 1º. Expirado o prazo de 8 dias sem que o sindicato tenha se desincumbido do encargo recebido, poderão os interessados dar conhecimento do fato à federação a que estiver vinculado o sindicato, e em falta dessa, a correspondente confederação para que, no mesmo prazo, assuma a direção dos entendimentos. Esgotado esse prazo, poderão os interessados prosseguir diretamente na negociação coletiva até final. Parágrafo 2º. Para o fim de deliberar sobre o acordo, a entidade sindical convocará a Assembleia Geral dos diretamente interessados, sindicalizados ou não, nos termos do artigo 612.
Artigo 618. As empresas e instituições que não estiverem incluídas no enquadramento sindical, a que se refere o artigo 577 desta Consolidação, poderão celebrar acordos coletivos de trabalho com os sindicatos representativos dos respectivos empregados, nos termos deste título. Artigo 619. Nenhuma disposição de contrato individual de trabalho que contrarie normas de convenção ou acordo coletivo de trabalho poderá prevalecer na execução do mesmo, sendo considerada nula de pleno direito. Artigo 620. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva de trabalho. Artigo 621. As convenções e os acordos poderão incluir entre suas cláusulas disposição sobre a constituição e funcionamento de comissões mistas de consulta e colaboração, no plano da empresa e sobre participação nos lucros. Estas disposições mencionarão a forma de constituição, o modo de funcionamento e as atribuições das comissões, assim como o plano de participação, quando for o caso. Artigo 622. Os empregados e as empresas que celebrarem contratos individuais de trabalho, estabelecendo condições contrárias ao que tiver sido ajustado em convenção ou acordo que lhes for aplicável, serão passíveis da multa neles fixada. Parágrafo único. A multa a ser imposta ao empregado não poderá exceder da metade daquela que, nas mesmas condições, seja estipulada para a empresa. Artigo 623. Será nula de pleno direito disposição de convenção ou acordo que, direta ou indiretamente, contrarie proibição ou norma disciplinadora da política econômico-financeira do governo ou concernente à política salarial vigente, não produzindo quaisquer efeitos perante autoridades e repartições públicas, inclusive para fins de revisão de preços e tarifas de mercadorias e serviços. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a nulidade será declarada, de ofício ou mediante representação, pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social, ou pela Justiça do Trabalho em processo submetido ao seu julgamento. Artigo 624. A vigência de cláusula de aumento ou reajuste salarial, que implique elevação de tarifas ou de preços sujeitos à fixação por autoridade pública ou repartição governamental, dependerá de prévia audiência dessa autoridade ou repartição e sua expressa declaração no tocante à possibilidade de elevação da tarifa ou do preço e quanto ao valor dessa elevação. Artigo 625. As controvérsias resultantes da aplicação de convenção ou de acordo celebrado nos termos deste título serão dirimidas pela Justiça do Trabalho. Título 6A. Da Comissões de Conciliação Prévia. Artigo 625-A. As empresas e os sindicatos podem instituir comissões de conciliação prévia, de composição paritária, com representante dos empregados e dos empregadores, com a atribuição de tentar conciliar os conflitos individuais do trabalho. Parágrafo único. As comissões referidas no caput deste artigo poderão ser constituídas por grupos de empresa ou ter caráter intersindical. Artigo 625-B. A comissão instituída no âmbito da empresa será composta de, no mínimo, 2, no máximo, 10 membros, e observará as seguintes normas. Inciso 1. A metade de seus membros será indicada pelo empregador e outra metade eleita pelos empregados, em escrutínio secreto, fiscalizado pelo sindicato de categoria profissional. Inciso 2. Haverá na comissão tanto suplentes quantos forem os representantes titulares. Inciso 3. O mandato dos seus membros, titulares e suplentes, é de 1 ano, permitida uma recondução. Parágrafo 1º. É vedada a dispensa dos representantes dos empregados membros da Comissão de Conciliação Prévia, titulares e suplentes, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometerem falta grave, nos termos da lei. Parágrafo 2º. O representante dos empregados desenvolverá seu trabalho normal na empresa, afastando-se de suas atividades apenas quando convocado para atuar como conciliador, sendo computado como tempo de trabalho efetivo o despendido nessa atividade. Artigo 625-C. A comissão instituída no âmbito do sindicato terá sua constituição e normas de funcionamento definidas em convenção ou acordo coletivo. Artigo 625-D. Qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à comissão de conciliação prévia se na localidade da prestação de serviços
houver sido instituída a comissão no âmbito da empresa ou do sindicato da categoria. Parágrafo 1º. A demanda será formulada por escrito ou reduzida a termo por qualquer dos membros da comissão, sendo entregue cópia datada e assinada pelo membro aos interessados. Parágrafo 2º. Não prosperando a conciliação, será fornecida ao empregado e ao empregador declaração da tentativa conciliatória frustrada com a descrição de seu objeto, firmada pelos membros da comissão, que deverá ser juntada à eventual reclamação trabalhista. Parágrafo 3º. Em caso de motivo relevante que impossibilite a observância do procedimento previsto no caput deste artigo, será a circunstância declarada na petição da ação intentada perante a Justiça do Trabalho. Parágrafo 4º. Caso exista, na mesma localidade e para a mesma categoria, comissão de empresa e comissão sindical, o interessado optará por uma delas submeter a sua demanda, sendo competente aquela que primeiro conhecer do pedido. Artigo 625. Aceita a conciliação, será lavrado termo assinado pelo empregado, pelo empregador ou seu proposto e pelos membros da comissão, fornecendo-se cópia às partes. Parágrafo único. O termo de conciliação é título executivo extrajudicial e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente ressalvadas. Artigo 625-F. As comissões de conciliação prévia têm prazo de 10 dias para a realização da sessão de tentativa de conciliação, a partir da provocação do interessado. Parágrafo único. Esgotado o prazo sem a realização da sessão, será fornecida, no último dia do prazo, a declaração a que se refere o parágrafo 2º do artigo 625-D. Artigo 625-G. O prazo prescricional será suspenso a partir da provocação da comissão de conciliação prévia, recomeçando a fluir, pelo que lhe resta, a partir da tentativa frustrada de conciliação, ou do esgotamento do prazo, previsto no artigo 625-F. Artigo 625 horas. Aplicam-se aos núcleos intersindicais de conciliação trabalhista em funcionamento, ou que vierem a ser criados, no que couber, as disposições previstas neste título, desde que observados os princípios da paridade e da negociação coletiva na sua Constituição.